Oi pessoal, vamos andar mais um pouquinho aqui na nossa conversa em relação a essa aula 2. E o que eu quero colocar para vocês envolve a ideia essa do problema, né? Então vamos ver aqui, juntos. Nós temos um problema que a gente tem interesse em pesquisar, uma questão que a gente diz assim, poxa, por que esse negócio não poderia ser assim, ou por que isso poderia ser de outra forma, ou por que isso acontece de tal maneira, ou um problema qualquer. Então, você aqui, não é? Você aqui nessa região, você tem uma visão, não é, do problema em questão. Você tem uma visão. Você não tem necessariamente a visão. E talvez, e eu acredito realmente que nem exista a visão, tá certo? Então, pensem um pouquinho aqui comigo. Ora, eu preciso tornar essa visão, essa questão que é relevante para mim. Se não fosse relevante para você, a questão seria assim, por que você se deteria perguntando por aquilo? Por que você teria qualquer tipo de interesse em relação àquilo, né? Mas, isto é a sua visão, tá certo? Então, isto é relevante para você. Nós precisamos, quando a gente está agindo no meio de uma instituição, no meio acadêmico, em algum projeto, nós precisamos tornar isso relevante para o meio que nós queremos propor a questão. Então a ideia aqui é tornar relevante para o grupo. Então, aquilo que é relevante para você precisa ser tornado relevante para o meio acadêmico. Tá? E é nessa hora que toda a força, vamos dizer assim, da sua argumentação, da sua fundamentação, do seu referencial bibliográfico vai contribuir de fato. Então, é juntar essas ideias desses outros autores mais a sua percepção das coisas que vai tornar efetivamente esse problema um problema que outros pares, né, outros grupos de pesquisadores, outros avaliadores vão dizer assim, isso aqui é relevante, realmente, isso aqui interessa para a gente, isso aqui não interessa, ele tentou, mas não conseguiu me mostrar qual a importância deste ou daquele tema. Então, essa é a ideia. Tá? E é disso que a gente está falando quando a gente fala, vamos dizer assim, em fundamentar algo, né? Não é mostrar o que você sabe sobre aquilo, não é essa a ideia, tá? No TCC as pessoas confundem muito isso, né? Vocês ficam preocupados em mostrar que vocês olharam livros, copiaram coisas e tal, inclusive tem um lance, né, que eu quero compartilhar com vocês agora, que é bem curioso. Em geral vocês vão lendo as coisas enquanto estão escrevendo, não é, o trabalho de vocês, enquanto que o ideal seria que vocês já tivessem lido, né, já tivessem fichado os livros, já fossem pesquisadores que vocês estudassem, e não que vocês estão procurando parágrafos que vão servir para você fundamentar a sua ideia, compreende? Isso não é o mais legal, né? Aí você sai catando coisas, né, e sai tentando achar, vamos dizer assim, frases. Às vezes você tira frases do contexto, né, para fundamentar a sua ideia. Isso é muito, muito comum. Tá? E isso é uma diferença muito grande entre um pensador que tem mais consistência de um pensador que tem menos consistência. Bom, aí o que acontece, né, na sequência do projeto de pesquisa e das partes, né, quando você tem aqui uma visão de alguma coisa que lhe interessa, né, que está aqui, tá certo? Você tem uma caminhada para dar, né? Você tem um caminho que você vai ter que fazer, são passos que você vai dar até chegar naquilo que realmente você quer, né, para trabalhar o teu problema. E existem diversos caminhos, tá? Não existe um único caminho. Aqui a gente poderia pensar que essa linha verde
vai dizer assim, ah, puxa vida, né, esse aqui é o melhor caminho, porque é o caminho mais direto, mais objetivo e tal. Tudo bem, mas ele é um caminho que ele vai te dar, se você olhar pelas janelas, né, desse trem que você está andando, ou desse carro, sei lá, você vai ver uma paisagem dos lados, né? E se você vai ver aquelas paisagens. Se você pegar o caminho, por exemplo, que está aqui em violeta, né, ou o caminho que está aqui em laranja, você vai ver outras paisagens, você vai ter uma outra experiência de viagem para chegar no mesmo objetivo, vamos dizer assim, no mesmo problema. E o que acontece é que às vezes você escolhe o caminho que é o mais direto, mais assim, né, mais vou perguntar se o fulano gosta, então eu faço. Então, tá, tudo bem. Mas o que é o gostar desse fulano, né? Será que aquilo que ele gosta realmente é o que é? Será que isso é tudo que eu posso colocar dentro daquela experiência? Então, cada metodologia, cada caminhada que você vai dar, né, de acordo com o que você vai fazer, uma, né? Talvez o exemplo mais legal que eu tenha para dar para você é o seguinte: eu posso ser um pesquisador que eu vou chegar lá, ou nem vou chegar, vou mandar um questionário para a pessoa e a pessoa vai responder naquelas escala Likert, né, que vai escolher, né, do que mais concorda até o que não concorda absolutamente, tal. Então ele tem 5 respostas e tal. Isso vai dar uma estatística, né, vai nos dar uma visão de mundo. Mas eu posso, é totalmente diferente eu me sentar com aquela mesma pessoa e conversar com ela sobre a experiência que ela está tendo. É muito mais cheio de subjetividades. Então, se você acha que uma metodologia que leve em consideração essas subjetividades é mais importante, vocês vão ter uma experiência diferente, uma experiência metodológica diferente, tá certo? Essa coisa, ela é muito forte quando você pensa em termos de design, né, e quando você pensa também em termos de interfaceamento IHC, né? Você pensa assim, poxa, né, perguntas diretas é uma coisa, pode me levar a achar assim, se eu botar um botão aqui, um ali, um acolá e tal, a experiência do fulano foi essa e tal, mas se você não considerar as subjetividades, os contextos dessa pessoa, tem uma série de outras experiências que você vai estar dizendo assim, não, isso aqui não me interessa, isso aqui eu não tô interessado em ver. Isso não é nenhum crime, tá certo? Mas pode te dar uma experiência diferenciada, pode te dar uma visão de mundo, não é? Que talvez seja um pouco limitada dentro de alguns aspectos, tá? Então a escolha, vamos dizer assim, né, do que você vai utilizar para pesquisar é muito grande, né? Uma coisa é eu responder um questionário com 10 questões fechadas, a outra coisa é eu me sentar com uma pessoa num lugar assim interessante e tal, que estabeleça um padrão de comodidade, de confiança para as pessoas, para o entrevistador e para o entrevistado, né? A outra coisa é eu entrevistar essa pessoa no meio de um tiroteio, entendeu? É uma outra experiência e vão ser outras respostas. Então esse jogo, vamos dizer assim, de escolhas, né, de metodologias, de formas de coletas de dados e tal, elas são assim de extrema importância para que vocês possam, de fato, vamos dizer assim, compor, né, a pesquisa de vocês, né? O que vocês querem levar em consideração, né? Tá? E tem metodologias de pesquisas que surgiram realmente para tentar, vamos dizer assim, trazer determinadas variáveis à luz, né, acadêmica, porque era muito fechado, porque era muito engessada, vamos dizer assim, a percepção de mundo que as metodologias, não vamos dizer assim, propunham, né? As paisagens que eram mostradas não eram de todo satisfatórias ou começaram de fato a não dar tão certo assim. Bom, a gente continua no próximo vídeo.